Alula! E aí, meu povo, belezinha? Como é que estão vocês? Povinho do primeiro D. Professor Alan aqui, né? Vocês estão ligados já, professor aqui que já conversa com vocês há muito tempo. Não pude estar aí na quarta-feira, mas eu tô aqui para garantir essa aula, para garantir que a gente dê andamento no assunto, né? A gente, se eu não me engano, na verdade, estou todo enganado nisso aí. Eu ainda não comecei a falar com vocês de iluminismo, né? A gente começou a falar de renascimento, depois das últimas aulas eu utilizei para orientação de MTC e a gente atrasou um pouquinho, então essa aula de hoje vai ser uma aula expositiva junto com a atividade sobre iluminismo, certo? Então não vou me delongar muito não, já vou passar aqui porque esse vídeo pode ficar muito longo e eu prefiro que vocês vejam o vídeo rápido e passem para a atividade também. Bom, iluminismo é essa parte do assunto. O vídeo vai ficar travando um pouquinho porque eu não consegui colocar no USB, infelizmente. Ele está no Wi-Fi. E eu espero que depois que renderize fique direitinho, tá? Mas ele tá dando mais travado aqui. Enfim, eu espero que o som esteja saindo legal. Bom, iluminismo, né? É o penúltimo período da história da filosofia. É o período da filosofia moderna 2, certo? Que eu tô chamando aqui de filosofia moderna 2, né? Mas entendo que Renascimento e Iluminismo eles fazem parte do mesmo período, né, de uma mesma continuidade histórica e filosófica também. Na verdade, assim, enquanto o Renascimento ele foi o advento desses princípios modernos, né, esse princípio do humanismo, da ciência, da racionalidade, da crítica à teologia cristã, crítica ao cristianismo, da ideia de um ceticismo grande, da defesa da autonomia e da liberdade. O Renascimento ele deu início a isso no campo das ideias e o Iluminismo ele acaba transformando isso em processos políticos concretos, né? Ele tem todo um compromisso em efetivar as conquistas da modernidade que começaram lá no Renascimento. Então, enquanto o Renascimento era um período que, apesar de ser bastante rico e rico filosoficamente, ele é um período muito abstrato, ideal. O iluminismo tem o compromisso prático, concreto, de construir uma nova sociedade, né? Não por acaso, o iluminismo ele acaba surgindo, ele acaba sendo também conhecido como o período das revoluções, de acordo com Eric Hobsbawm, né, o historiador inglês, em que ele fala que o iluminismo ele tem início no século XVII, vai até o século XVIII, né, anos 1700, 1800, que é um período que na história do mundo é composto por vários tipos de revoluções diferentes, né? Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência de todas as colônias das Américas, Revolução Inglesa. A gente vai falar desses períodos aqui daqui a pouco, quando a gente for falar de contexto histórico. E grande parte dessas revoluções ou dessas revoltas que não tiveram sucesso, que não tiveram vitórias, elas tinham inspiração em ideias iluministas. E é isso que a gente vai começar a analisar aqui. A primeira coisa é a seguinte, né? O primeiro ponto do contexto histórico do iluminismo é a crítica ao antigo regime, que é o que vocês estão vendo aí agora no slide. Correto? Correto. O antigo regime ele é composto por três pilares. O primeiro, absolutismo monárquico, quer dizer o quê? O rei, a nobreza tem um poder absoluto sobre toda a política e toda a casta jurídica da sociedade. O mercantilismo, ou seja, um Estado que intervém na economia muito fortemente para garantir o máximo de ganho e o mínimo de perda, o mínimo de prejuízo, né? E um terceiro ponto que era o clericanismo, né? Que era a ideia, a teologia, o teocentrismo, perdão, como grande princípio de toda a sociedade e como grande argamassa de toda essa sociedade, né? Que explicava o poder do rei, que explicava o poder do Estado, que explicava por que a sociedade era uma sociedade de privilégios sociais de origem, de nascimento, certo? E por que o povo e a burguesia, principalmente, eram sujeitos que precisavam estar abaixo, né? Que precisavam estar submetidos à nobreza e ao clero, beleza? Então, o antigo regime é composto por todos esses pressupostos. E aqui a gente vê um pouco mais sobre eles, né? Em termos de sociedade, a desigualdade social, né? A sociedade era extremamente desigual. Só que a gente precisa se atentar para uma coisa, né? Nós vivemos hoje em dia também uma sociedade desigual, porém você tem uma diferença de natureza entre a sociedade desigual do período antigo e a sociedade desigual da modernidade. A sociedade desigual da modernidade, ela é desigual por conta da riqueza, por conta do trabalho das pessoas. Por quê?
No nascimento e perante a lei, todos nós somos iguais. Só que aí depois que a gente vai para o trabalho, depois que a gente herda alguma coisa, depois que a gente adquire alguma renda, a gente começa a se diferenciar socialmente. Nesse caso aqui do antigo regime, isso tudo em teoria, né? Nesse caso aqui do antigo regime, você tem um privilégio de nascimento, ou seja, quem era da nobreza, incluindo o rei, ou quem era do alto clero, adquiria a sua posição, adquiria o seu posto, porque herdou de uma família. Você tem uma ideia de que as pessoas nascem com o sangue azul, nascem com o sangue nobre, e por isso eles têm o direito divino de serem privilegiados e de mandarem, né, de estarem acima de todo o restante da população que é não privilegiada, né? Aqui a gente conta os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos. E aqui muita atenção para isso, né? A burguesia ainda não é a classe dominante, mas ela está se colocando como classe dominante. A filosofia iluminista é uma filosofia da burguesia tentando se transformar em classe dominante, beleza? Quando a gente vai pensar em política, em sociedade, uma desigualdade social de nascimento a priori, em termos de política, absolutismo monárquico, o rei ele tem poder absoluto, os súditos não têm poder nenhum e o rei ele tem um poder de origem divina. Diferente da sociedade atual, em que o poder ele é dado pela população, né? Ele é fornecido pela população. Na casa do antigo regime, o poder era dado por Deus, porque, como eu já falei, a nobreza ela vinha de algo muito natural, né? Então você tinha esse poder, esse poder ele só poderia vir de origem divina. Deus fornecia poder para aquela família e todas as outras pessoas tinham que obedecer ao poder daquele rei. E aí você percebe o poder da igreja, né, do teocentrismo, sendo uma argamassa dessa sociedade. E os súditos, né, todas as outras pessoas que não eram do rei, que não eram da nobreza, só tinham que, e não eram do clero também, só tinham que obedecer ao rei. Tudo que o rei falasse era lei, tudo que o rei falasse tinha que ser executado. Por isso que é um absolutismo monárquico, que não é o poder do rei, era absoluto. Economia mercantilista quer dizer o quê? Você tem dois princípios aqui, né? Intervencionismo, ou seja, o Estado intervém fortemente na economia, determinando o que vai ser produzido, o que não vai ser produzido, para quem vai ser vendido, para quem não vai ser vendido. E isso, para a burguesia, era um ferimento da sua liberdade de comércio. E o protecionismo, ou seja, os mercados eles sempre eram fechados para itens de fora, para itens que vinham de outros países, e ao mesmo tempo cada país tentava vender o máximo de seus produtos para fora. Vocês percebem que aí você tem uma contradição, né? Como é que você vai vender seus produtos para fora se não tem ninguém que queira comprar, né? Como é que você vai fazer isso? Então, o protecionismo era outro princípio que é contra os valores burgueses de livre comércio, porque a burguesia ela lucra no comércio e quanto mais livre for o comércio, mais ela vai lucrar. Então a burguesia vai se colocar contra isso e o iluminismo também vai se colocar contra essa economia mercantilista também. Quais são os efeitos, né? Como eu falei, restrições ao comércio e à produção, controle de preços e o monopólio. Bom, como eu falei com vocês, né? Parte dessa história também é a parte da Era das Revoluções. Todas as revoluções que a gente vai falar aqui, elas se insurgiram contra uma parte ou contra todo o antigo regime, contra tudo aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Então a gente vai ter várias revoluções inglesas que aconteceram entre o finalzinho do século XVI, século XVII até o século XVIII, que acabaram formando o que a gente chama hoje da monarquia constitucional inglesa, onde o rei, a rainha, a família real, ela permanece, ela existe, mas ela não manda. Quem manda é o parlamento, quem manda é a população, certo? A independência dos Estados Unidos em 1776 é o primeiro país, a primeira colônia a se insurgir contra o colonialismo, né? E que coloca para o mundo inteiro essa possibilidade, né? Pô, as colônias podem destruir essa estrutura colonial, as colônias podem quebrar a sua relação com suas metrópoles, né? Então os Estados Unidos colocaram isso. E um outro ponto também, né? Os Estados Unidos acabam sendo muito importantes para o iluminismo porque eles são o primeiro país a conseguir implantar, assim, sem nenhum limite, todas as ideias iluministas, sabe? Você não tem... É um país novo que estava surgindo, é um país que não tem uma grande dificuldade, não tem amarras com a nobreza anterior, com o rei absoluto anterior. Então, ele simplesmente corta a sua relação com a Inglaterra dentro de processos históricos que vocês vão ver lá em História
e simplesmente pegam essas ideias iluministas e começam a implantar, começam a aplicar. Por isso que os Estados Unidos, desde essa época, né, desde o século XVIII, perdão, eles são um país que são modelo para muitos outros países do mundo. Por isso também que eles acabam despontando, primeiro como uma potência política e cultural, né, pela influência que ela exerce sobre toda a América. A independência dos Estados Unidos acaba influenciando a independência de todos os países da América. E depois, também ela acaba adquirindo o poder econômico e o poder bélico que a gente conhece hoje. Certo? Então, uma escalada crescente dos Estados Unidos, desde a sua independência até se tornar a potência mundial que é hoje, e hoje começa a se tornar uma potência decadente também. Dentro desses conflitos todos com a China e tal, que provavelmente vocês vão ver isso lá em geografia. Bom, a gente tem a Revolução Francesa também, que é uma revolução muito importante, porque é a primeira grande revolução popular contra o antigo regime, onde a população toma a Bastilha, a população toma o Palácio de Versalhes, a população prende a nobreza, mata a nobreza, corta a cabeça, implanta uma nova sociedade. Só que ele sofre também represálias das nobrezas, dos outros países da Inglaterra, da própria França também. A França ela volta a ser monarquista durante algum tempo, depois volta a ser república. A França começa a criar um domínio imperial napoleônico em todo o mundo, né? Ou em toda a Europa. Então, assim, a Revolução Francesa ela tem várias repercussões no sentido de não só implantar as ideias iluministas para dentro do país, mas também por inspirar ou por forçar outros países a se tornarem também iluministas modernos, certo? Acabarem com o antigo regime nos seus países a partir das guerras napoleônicas. A gente tem aqui também o contexto da Confidência Mineira, a Confidência Baiana. O próprio contexto da nossa independência, ele é muito influenciado pelo iluminismo, certo? As ideias da Confidência Mineira, né, de criar uma república separatista que seja Minas Gerais, de se desvencilhar do antigo regime, de implantar ideias burguesas aqui. A Confidência Baiana também falava de sufrágio livre, né? Falava de voto livre para governantes e tal. Tudo isso era inspirado pelo pensamento iluminista, influenciado pelos acontecimentos históricos também, né? Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e tudo mais, certo? As consequências dessas revoluções é a propagação das ideias iluministas, como eu falei, a crise do antigo regime, as pessoas começam a perceber que é possível organizar a sociedade de uma outra forma, de uma forma diferente. Então o antigo regime, ele até volta na Europa, né, a partir do Tratado de Versalhes, a partir da Conferência de Viena, perdão, em 1915. Mas ele não volta com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma estrutura de antes. Né? Você vai ter o advento das chamadas monarquias esclarecidas, né, que são monarquias que aderem a um conjunto de ideias iluministas para não perderem tanto apoio assim. Né? A gente vai ter o avanço do capitalismo, o avanço dessa estrutura econômica essencialmente burguesa, onde os burgueses podem exercer a sua atividade econômica livre, sem intervenção do Estado, e garantido um livre mercado entre vários países, entre vários burgueses diferentes, a livre circulação de mercadorias e de dinheiro, né, que é o que a burguesia buscava, e a própria crise do sistema colonial. Você vai ter várias lutas pela independência no mundo inteiro. Algumas delas vão lograr sucesso, outras não vão lograr sucesso. A gente tem colônias até hoje, inclusive, mas grande parte delas consegue sua independência. E aí você vai ter todo um processo de construção, de elaboração, né, de novos países que vão surgir nesses processos. Beleza? Isso aqui tudo eu já falei. Enfim, vamos dar uma olhada, né? O conceito de iluminismo, que é um movimento político, intelectual, filosófico, econômico surgido na França no século XVII, mas que não se limita à França. Você vai ter pensadores nos Estados Unidos, você vai ter pensadores na Alemanha, pensadores na Inglaterra, que vão compartilhar desses ideais iluministas, né, desses ideais de defesa do domínio da razão sobre a visão teocêntrica medievalesca. Ou seja, eles têm uma ideia de que a idade medieval era a idade das trevas, era a idade do irracionalismo, e que era necessário racionalizar todas as relações sociais, ou seja, acabar com os privilégios sociais baseados na religião, acabar com o absolutismo do rei baseado na religião, acabar com o mercantilismo baseado numa ideia de que o Estado detém toda a racionalidade econômica, né? Aumentar o poder da sociedade, aumentar o poder, que a sociedade possa escolher seus governantes, escolher onde vai trabalhar, com o que vai trabalhar, certo? A ideia da liberdade civil, de todas as liberdades, né? Liberdade civil, individual, a liberdade política de escolher
os governantes, né, de poder falar, de ter liberdade de expressão. E a liberdade econômica, de poder exercer a atividade econômica que quiser, sem precisar prestar contas ao Estado, certo? E a ideia de que os seres humanos eles têm direito à felicidade, têm direito à dignidade. Então vocês percebem aqui o seguinte, né? Quando a gente vai pensar nos princípios iluministas, a gente está tratando aqui de uma série de princípios que já existem, já existem lá no Renascimento, mas que aqui no Iluminismo acham espaço para se tornarem realidades políticas concretas, certo? Deixa eu ver. A gente vê aqui para as propostas iluministas que já trazem um pouco dos problemas filosóficos que os iluministas vão tratar. Primeiro ponto, secularizar a sociedade, ou seja, quando a gente fala de secularizar, pensa em humanizar. Por que a gente chama de secularizar? Porque, em tese, a vida humana ela se dá dentro de um século, certo? As pessoas vivem... A pessoa mais velha que já viveu aqui na Terra viveu 130 anos, né? Assim, comprovadamente. Sei lá, as gerações que existem lá na Bíblia, né, que fala de pessoas que viveram 1.700, 800 anos. Mas, comprovadamente, as pessoas vivem, em média, 70 anos e muito mais tardar assim 100 anos, 130 anos. Então, quando a gente fala de secularizar, é humanizar, trazer para dentro do tempo humano, em vez de colocar no tempo de Deus, que é um tempo infinito, um tempo que a gente não acessa. Então, quando a gente fala de secularizar a sociedade, a gente está falando de trazer a organização social para dentro das condições humanas, para dentro das limitações humanas e principalmente para dentro da racionalidade humana, certo? O iluminismo ele defende também a liberdade e a ideia de tolerância religiosa, tolerância tá errado, de tolerância religiosa, ou seja, o iluminismo é a primeira tese política que vai defender o Estado laico. O Estado não deve ter uma religião oficial e nem deve impor uma religião para ninguém. Vai colocar a ideia de que a religiosidade, a espiritualidade é algo do indivíduo, é algo do particular. E quando a gente impõe uma religião, a gente está acabando com a liberdade das pessoas. A gente está obrigando as pessoas a seguirem uma espiritualidade, sendo que as pessoas talvez nem queiram seguir aquela, ou nem queiram ter espiritualidade nenhuma, né? É o primado da luz, razão, do racionalismo. Tudo tem que ser racionalizado. Por quê? Aí já vamos para o próximo princípio, né? Porque é a razão que vai garantir o progresso humano. Na medida em que nós conhecemos mais sobre a realidade, conhecemos mais sobre nós podemos aplicar melhor essa razão para melhorar as nossas relações sociais, as nossas relações com a natureza, e com isso nós vamos progredindo, né? A gente progride em tecnologia, a gente progride a gente progride em tecnologia, a gente progride na liberdade, nas relações sociais, a gente progride na tolerância, a gente se torna uma sociedade cada vez melhor. O iluminismo ele traz essa fé na razão, né? Essa ideia de que cada vez mais, quanto mais a gente desenvolver a nossa razão, mais a humanidade irá progredir, irá melhorar. Em tese isso acontece, mas isso não se realiza totalmente, né, como a gente tem visto. Desenvolver a educação, porque a gente está aqui numa educação pública. A ideia de uma educação pública ela é uma ideia puramente iluminista. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão desenvolvendo a razão, né? A gente está primando por uma sociedade racionalista, né? Vocês estão desenvolvendo a razão de vocês. Por quê? A educação pública ela parte da ideia de que todo mundo tem que ter acesso à educação para que cada um possa adquirir o seu próprio progresso individual e para que o progresso individual de cada um de vocês se torne o progresso de toda a sociedade. Então a gente precisa fornecer educação, fornecer os subsídios às ideias, o conhecimento humano para que vocês possam desenvolver a vida de vocês, progredir na vida de vocês individualmente e isso se tornar também um progresso para toda a humanidade, certo? A limitação do poder dos reis. Um grande princípio do iluminismo é diminuir o absolutismo monárquico, diminuir a capacidade que os reis têm de exercer o seu poder. E aí a gente vai ver depois, quando a gente for falar dos pensadores, quais foram os mecanismos que o iluminismo encontrou para isso, né? Mas era principalmente assim. A gente precisa fazer com que a obediência política não seja centrada em uma pessoa, porque as pessoas elas são volúveis, as pessoas elas têm interesses individuais, particulares, que inclusive podem acabar diminuindo a liberdade do outro. O iluminismo preza pela
pela obediência a um princípio abstrato que é a Constituição, que é a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei e todas as pessoas devem obediência à lei, seja eu, seja você, seja o diretor da escola, seja o prefeito da cidade, seja o presidente da república. Independente do cargo, independente da condição econômica da pessoa, todas as pessoas têm o mesmo poder, todas as pessoas têm a mesma capacidade. Ninguém deve uma obediência a ninguém. Todos nós devemos obediência à lei, certo? À Constituição. Obviamente que algumas pessoas assumem alguns cargos políticos, só que alguns cargos políticos e burocráticos. Eu, por exemplo, estou nesse momento ocupando um cargo burocrático, né? Um cargo no Executivo da Educação, que é de professor de filosofia. O prefeito Lago Sul também está ocupando um cargo nesse momento, que é de prefeito da cidade. Agora perceba que tanto eu quanto ele, a gente não ocupa esse cargo para sempre. Eu não vou deixar esse cargo como legado para o meu filho. Se eu tiver um filho um dia, eu vou deixar para Brozovic, né? Para o meu gato. Lago Sul também, ele não vai passar isso para o filho dele, porque ele não é rei, ele é prefeito. Ele pode passar para um sucessor dele, que vai ter que se eleger também e que vai ter que se submeter à lei também, né? Isso quer dizer que o cargo não é dele, ele está ocupando esse cargo. Alguém precisa ocupar esse cargo, alguém precisa executar essas atividades. Mas isso não significa que o cargo seja dele, porque esse cargo está garantido em lei quando eu sair desse cargo. Vixe, bateu a porta. Espero que não tenha saído no áudio. Quando eu sair desse cargo, ele vai ser ocupado por uma outra pessoa, certo? E o Estado ele continua agindo da mesma forma. Isso quer dizer o quê? O meu poder como professor é limitado, o poder de Lago Sul é limitado, o poder do presidente Lula também é limitado. E é limitado por quem? É limitado pela lei, pela Constituição e pelas outras leis que regem a nossa ação. Beleza? A gente vai analisar mais isso quando a gente for falar dos pensadores. Acho que isso fica mais claro quando a gente pensa nas ideias propriamente ditas. Garantir liberdade comercial, que era o que a burguesia mais queria. Você desenvolve o capitalismo pela liberdade do comércio, pela livre circulação de mercadorias e riquezas, né, que é isso que a burguesia queria, contra o mercantilismo, contra o protecionismo, contra o monopólio do Estado, né? E aqui você percebe a garantia da liberdade comercial é de onde surge o pensamento liberal. O pensamento liberal é um pensamento que se coloca muito fortemente contra o Estado, porque ele entende que qualquer intervenção estatal ele carrega um tanto de racionalidade, um tanto de prisão para essa liberdade individual de empreender, de enriquecer, certo? Para essa liberdade comercial que a burguesia tanto preza. Liberdade de expressão, de opinião, né? A ideia de que todo mundo pode falar, tem liberdade política para falar o que quiser, até porque o rei, o governador, o prefeito, ele não é absoluto, ele é alguém que está submetido à lei, estando submetido à lei, ele também está submetido a críticas, obviamente que dentro da normalidade, mas está submetido a críticas, né? E, por fim, estabelecer leis para todos. Aqui a gente está tratando do princípio da igualdade, no iluminismo, que é muito importante. O iluminismo sempre defende a ideia de que todas as pessoas são iguais perante a lei, é uma igualdade formal, obviamente, mas ainda assim é uma igualdade. Essa igualdade ela é garantida pela lei, então todas as pessoas na sociedade são iguais perante a lei, independente se você nasceu rico, nasceu pobre, é nobre, é burguês, é proletário, todos são submetidos à mesma lei, e a partir dessa igualdade é que as pessoas depois vão se desnivelar, aqui seguindo o princípio liberal também, né? Não que eu concorde, mas a ideia do liberalismo é essa. As pessoas vão se desnivelar a partir das suas capacidades individuais. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem mais capacidade de enriquecer e outra pessoa tem menos, essa pessoa vai explorar essa capacidade dela e vai conseguir enriquecer e a outra não vai conseguir, né? E isso que vai fazer com que as pessoas fiquem desiguais. Mas perceba que a desigualdade proposta pelo iluminismo é uma desigualdade posterior, é uma desigualdade posterior, não é uma desigualdade de nascimento. E aí que vem minha crítica, né? Hoje em dia tem um princípio que é chamado de herança, né? Então, assim, você pode até falar que o tataravô, bisavô, um ancestral muito recente de algum familiar de uma pessoa rica, realmente passou por esse processo, né, de trabalhar e a partir do seu trabalho enriquecer. Mas todas as outras gerações depois dele já nasceram dentro de uma estrutura que garantiram para elas uma série de privilégios de partida,
que não que já fizeram com que elas saíssem para a vida com uma vantagem muito grande com relação a outras pessoas. Isso, pensando numa escala de tempo de 200, 300 anos, já significa que você tem pessoas hoje que vivem vidas completamente diferentes. Isso significa que hoje em dia a gente já tem o estabelecimento de uma nobreza bilionária no mundo, né? De pessoas que já têm muito dinheiro, têm muitos acessos, têm muitas condições de formação e que por isso eles já partem de um patamar para criar suas empresas, para criar seus empreendimentos, que é muito diferente do que a gente está partindo, por exemplo. Então hoje em dia essa ideia da igualdade ela está muito vilipendiada, né? Ela está muito prejudicada por conta da instituição da herança e dessa reprodução da acumulação da riqueza dentro das mesmas famílias. A gente acaba reproduzindo o ideal da nobreza aqui dentro de novo. E tá passando o carrinho aqui e essa vai ser minha deixa para eu terminar essa aula. Eu tô aqui com 25 minutos de aula, meu Jesus amado. Deixa eu transitar aqui. 25 minutos de aula. Falamos aqui de contexto histórico e ideias iluministas. Depois disso eu vou deixar com vocês deixar com o Andressa uma atividade também para vocês responderem sobre essas duas questões para receber na próxima aula. Beleza? Então, gente, é isso. Um beijo para vocês, um bom feriado, uma boa vida. Aproveita para estudar um bocadinho, mas descansem também, gente. Vocês merecem descansar também, viu? No mais é isso. Tchau, tchau. Até mais.